Bom dia, a paz de Deus. Com a ajuda do Espírito Santo, eu vou explicar o que é uma entrega, verdadeiramente uma entrega inteira para Deus. Tem pessoas que são de outras religiões e começam a querer servir a Deus, então busca uma igreja evangélica e busca entender naquela igreja qual é a doutrina. E essa pessoa, ela começa a perguntar: o que eu tenho que fazer para agradar a Deus? E às vezes ela pergunta para pessoas que não têm o entendimento do Espírito Santo. Porque não é todo mundo que está dentro da igreja que tem o Espírito Santo, que é cheio das virtudes do Espírito Santo. E aí a pessoa pergunta e aí os irmãos falam: olha, você tem que usar saia, você não pode pintar unha, não pode usar maquiagem, não pode usar essa vestimenta, bermuda, regata, não pode isso, não pode aquilo. E a pessoa, na sua simplicidade e no seu desejo grande de servir a Deus, segue toda essa doutrina e a vida dela não muda. Mas, gente, olha, servir a Deus não é um ato de seguir uma doutrina. O que Deus quer de você? Deus não quer que você fique abandonando coisas superficiais. Ele quer o seu coração, a sua entrega pura, a sua entrega verdadeira. A doutrina, ela vem naturalmente. Na verdade, tem igrejas que exageram na doutrina. E são doutrinas de homens, não são doutrinas de Deus. Mas como você deve buscar a Deus? Você que é aí do mundo, mas que quer largar dessa vida. Como você deve buscá-lo? Você não precisa nem buscar uma igreja. Claro que depois você vai precisar ser batizado. Você não tem como se autobatizar nas águas. Então, precisa de um servo de Deus, de um homem cheio do Espírito Santo que possa te batizar nas águas do Santo Espírito. Isso é mandamento de Jesus Cristo. Até Jesus se batizou. Mas a entrega você pode fazer dentro da sua casa. Você dobra o seu joelho. Você ora a Deus e abre o seu coração. Pede para Deus: Deus, me limpa de toda a impureza. Me limpa de tudo de errado que eu tenho feito. Confessa que você não sabe o caminho. Confessa que você não sabe como agir. E Deus vai te ensinar, porque Deus disse: aprendei de mim a me servir. Então, quando a pessoa abre o coração verdadeiramente para Deus, quando a pessoa se entrega verdadeiramente para Deus, Deus enche ela do teu Santo Espírito e o servir a Deus passa a ser uma coisa natural, não um peso. Quando a pessoa segue a doutrina de homens, que ela buscou numa igreja, que ela buscou com uma irmã, às vezes uma irmã até cheia do Espírito Santo, que ela admirava, de repente, que é uma parente ou que é uma amiga que ensinou as coisas de Deus para ela, tudo bem. Mas essa pessoa, tô falando dessa pessoa, não tô falando da irmã que ensinou a doutrina, mas para essa pessoa que não tem o Espírito Santo, a doutrina fica pesada. Por quê? Porque ela segue como uma coisa mecânica, não como uma coisa natural, como um amor. E se você dobrar o teu joelho na sua casa, orar a Deus, crer, confessar com a sua boca que você crê em Jesus Cristo, que você crê que Ele é o único e suficiente Salvador, que você crê, se você mostrar para Ele, declarar para Ele que você crê nele, que você crê nas Escrituras, que Ele vai vir nos buscar. E Ele vai mesmo, porque Ele prometeu. E Ele é verdadeiro, Ele vai cumprir a palavra dEle. Então, se você abrir o seu coração, o que você vai sentir é algo inexplicável. Quando o Espírito Santo entra na gente, é algo inexplicável.
é uma sensação de amor muito grande, muito forte, que não dá para descrever. E o próprio Espírito Santo encaminha a pessoa no caminho certo, porque daí as práticas que você praticava antes, você passa a perder o gosto. Se você não vai usar uma roupa comprida porque alguém te mandou como uma forma mecânica, você vai usar porque você não vai mais conseguir ficar mostrando o teu corpo na rua, por exemplo. Você não vai mais conseguir praticar coisas que você praticava antes. Quando você xingar, você vai se sentir mal, porque o espírito que está dentro de você começa a te ensinar, começa a te mostrar o caminho. Começa, se você fumava, você vai parar de fumar, você vai ao menos querer parar de fumar. E se você for cheio do Espírito Santo, você não vai fumar, porque o Espírito Santo não fuma. O vício, ele vem de espíritos mundanos. Se o Espírito Santo entrou dentro de você, os espíritos mundanos não vão estar lá. Então, o vício vai acabar. Por quê? Porque o Espírito Santo e o espírito imundo não moram juntos. Ou o teu templo se enche de espírito imundo ou se enche do Espírito Santo. Ele também não fica muito tempo vazio. Então, uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo, algum espírito maligno habita nela, porque eles não vão perder a oportunidade de habitar nessa pessoa. Esse corpo, ele não vai ficar muito tempo vazio. Então, quando você busca a Deus, mostra para Deus a sua entrega total, é isso que Deus quer, teu coração inteiro, teu coração entregue. Ele vai habitar em você e ele vai eliminar qualquer espírito. E depois pode ser que fique algum costume, mas você pode pedir para Deus: Deus, me mostra qual é o costume que eu tenho que está te desagradando. Tem alguma ferida no passado que eu não fechei? Me mostra, Senhor, para que eu possa fechar. Perdoe todas as pessoas que te fez mal, porque do jeito que você julga, você será julgado. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Então, você ficar guardando ódio de uma pessoa que te fez mal, isso está prejudicando a sua evolução espiritual e também é uma porta para o diabo entrar. Isso que as pessoas do mundo falam de gatilhos, esse gatilho, isso que eu lembro da infância me deixa nervoso, me deixa nervosa. Isso são portas que você deixou aberta. Gatilhos na vida espiritual são portas. Então você tem que fechar essas portas. Você tem que fechar essas portas para que o espírito imundo não entre mais em você. E depois que ele sai, se ele entrar de novo, ele traz mais 7. E a sua vida fica pior do que antes. Tem gente que se entrega a Deus e serve a Deus 5 anos e depois, quando cai no pecado, a pessoa fica pior do que ela era antes. A gente vê tem atitudes que ela não fazia quando ela era do mundo, antes de conhecer Cristo, e depois que ela serviu por aquele tempo e ela afasta, ela começa a fazer coisas horríveis, coisas que ela não fazia antes. Então, por quê? Porque o espírito que saiu, ele volta e traz mais 7. Jesus disse isso, tá na Bíblia, e é verdade. Então, busca se entregar para Deus de coração inteiro e busca se encher do Espírito Santo, mas você só vai se encher se a entrega for verdadeira, se teu coração estiver puro. Se você ficar preso a coisas do passado, se você ficar preso a práticas antigas que você praticava e você não quer largar, tipo alguma imagem que você ganhou de uma pessoa querida, essa eu não vou jogar porque essa é especial. Jogue tudo fora. Não se prenda a nada, porque isso não é uma entrega verdadeira. Para você se entregar verdadeiramente, você tem que abrir mão de tudo, jogar tudo, até fotos antigas de lugares que você não frequenta mais, de lugares que você se vergonha, que você se arrependeu de ter frequentado. Até essas fotos você precisa se libertar, você precisa jogar fora. Você precisa limpar a sua vida e mostrar para Deus que a tua entrega é verdadeira. E o que você vai receber vale muito a pena, muito. Quem já provou do Espírito Santo não quer viver sem ele. Quando Jesus
Deus se afastou dele na cruz, quando ele recebeu os nossos pecados, ele sentiu aquela dor tão grande que ele até se expressou: Pai, por que me abandonaste? Ele sentiu o que é a sensação que uma pessoa que vive em pecado sente. Uma pessoa que já provou do Espírito Santo não quer viver sem ele. Quando a pessoa nasce e cresce no pecado, ela não sabe o que é viver com Deus. Mas quando ela se enche de Deus, ela não quer ficar nem um minuto sem ele. Ela vai orar e não sente a presença dele, ela já fica desesperada. Porque é tão forte, tão bom, tão maravilhoso, que a pessoa não quer ficar sem. Então, você que está começando a servir a Deus, se entrega primeiro a Deus, verdadeiramente. Primeiro, busque Ele, confesse para Ele, ore. Se você não consegue fazer isso sozinha, busque ajuda de alguém que já está na caminhada. Mas busca, quando você for seguir as coisas de Deus, seguir através do Espírito Santo, conforme o Espírito Santo for te limpando. Se você pedir para Ele, Ele vai te ajudar. E Ele vai te limpar, e isso não vai ser um peso. Como tem gente que fala, eu não pinto a unha, mas eu sinto saudade de pintar a unha. Eu sinto saudade dessa prática. É muito difícil para mim ficar sem beber. Então, essa pessoa não está cheia do Espírito Santo, ela está seguindo uma coisa mecânica. E ela vai acabar caindo de novo no pecado. Mas quando a pessoa tem uma entrega inteira para Deus, uma entrega verdadeira, quando ela se enche do Espírito Santo, ela serve naturalmente e ela tem menos chances de cair no pecado de novo, porque ela está cheia do Espírito, mas tem que continuar persistindo, não pode parar. Quando os apóstolos perguntou para Jesus, o que a gente faz para não pecar? Jesus falou: orai e vigiai. Não é só orar, nem só vigiar, tem que fazer os dois. Você tem que orar todos os dias, constantemente, várias vezes por dia. Você não pode cessar a oração. E você tem que vigiar. O que é vigiar? Vigiar é você prestar atenção nas armadilhas do inimigo. É você... uma amiga chamou para ir num bar, você não vai, isso é vigiar. A pessoa te ofendeu e você vai revidar ela, mas se você estiver vigiando, se você estiver prestando atenção, você vai pensar, não, isso é uma armadilha do inimigo, quer que eu responda, quer que eu perca minhas bênçãos espirituais, então aí você tá vigiando, aí você não cai, tá? Então, a primeira coisa é se entregar a Deus, tá? Depois dessa entrega, conforme Deus for te modificando, busca um varão que seja cheio do Espírito Santo para te batizar. Procure uma igreja, uma pessoa que tenha um bom testemunho, que as pessoas conheçam e procure saber quem é esse homem, esse varão que vai me batizar. Ele está cheio do Espírito Santo, ele está servindo a Deus corretamente, então eu vou me batizar com ele. E o batismo na igreja é nas águas, mas também é uma indicação de Jesus. Tem que ser feito. Você tem que ser batizado nas águas e no Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai te batizar com fogo celestial. Ele vai te limpar. Então, a sua vida vai ser uma vida para Deus natural, sem dificuldades. Vai ser uma vida, uma entrega tranquila. Você não vai ficar pensando, queria colocar aquela roupa curta que eu adoro. Não, você não vai gostar dessa roupa curta. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, você vai gostar de coisas que o Espírito Santo gosta. Você vai gostar de orar, você vai gostar de tratar bem as pessoas, você vai gostar de buscar a Deus cada vez mais. E você vai sentir um desejo muito grande de pregar a palavra de Deus, porque aquele que tem um encontro com Deus quer que os outros se encontrem também. Dificilmente uma pessoa que se encontrou com Deus não vai querer pregar a palavra, não vai olhar as pessoas do mundo e não vai falar, nossa, coitado, ele não conhece Deus. Eu preciso pregar a palavra de Deus para ele, eu preciso ajudar ele a encontrar Deus como eu encontrei.
Essa é uma sensação natural de quem se encontrou com Deus. Ele vai querer que outras pessoas também tenham esse encontro. E é isso, busque a Deus, busque permanecer na fé. E não vou te garantir que a tua vida vai ficar perfeita, porque tem gente que busca Deus e acha que vai, nossa, eu vou crescer financeiramente, eu vou ter um marido maravilhoso, eu vou ter filhos maravilhosos, eu não vou ter problema. O problema vai continuar igual. Se você vai ter problema na tua casa, às vezes até mais, porque se tiver pessoas que não servem a Deus, que moram com você, o diabo vai usar essas pessoas para te atacar. Mas a diferença é que com o Espírito Santo, você tem mais força para enfrentar as dificuldades da vida.